pessoal, tá direito? Como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o que se fará o homem de cuja honra... A palavra nos fala que o rei Assuero perde o sono. E ele, sem saber o que resolver sobre aquela causa, ele pede um dos seus mancebos para poder ler o livro das crônicas. E no livro das crônicas se dizia que não se tinha feito nada a Mardoqueu, o qual ele tinha salvado a sua vida. E de repente, Ramã chega ao pátio e ele fala com o seu moço. Quem está no pátio? Ele fala Ramã. Ele fala, pede ele para entrar. E quando Ramã entra, ele fala para Ramã dessa seguinte forma. Ele fala para Ramã dessa seguinte forma: o que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã diz em seu coração: de quem o rei se agradará mais do que a mim? A que honra o rei daria a alguém a não ser a mim? Porque ele era o segundo no reinado, estava junto ali com o rei. E o rei faz a pergunta: o que se fará o homem de cuja honra o Senhor se agrada? Eu quero te dizer uma coisa: o que Deus pode fazer por aquele que faz a vontade dele, o que Deus pode fazer por aquele que agrada a ele, o que Deus pode fazer para aquele que obedece a sua palavra. Eu não estou aqui dizendo placa de igreja, eu não estou aqui rotulando igreja A, igreja B ou igreja C. Eu estou dizendo aquele que obedece a santa doutrina, aquele que obedece o que está dentro da Bíblia, aquele que obedece a palavra de Deus. Todas as igrejas têm um regulamento, todas as igrejas têm uma doutrina. Se você está nela porque você se sente bem, você está nela porque você ama aquela doutrina. Agora eu te faço uma pergunta: aquela doutrina, aquele ensinamento está enquadrado dentro da palavra de Deus? Está dentro da Bíblia? Está dentro dos ensinamentos que o Senhor nos quer? Quando o pastor sobe no altar, ele prega a palavra, ele prega aquela mensagem, você sente a presença de Deus? Então, o que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Ali foi comprado o rei, mas eu quero falar uma pergunta para ti: o que se fará ao homem de cujo Deus se agrada? Daquele que Deus tem prazer nele, daquele que Deus sabe que medita na sua lei de dia e de noite, daquele que tem prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Daquele que me diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra ti perante o céu. Deus se agrada daquele que reconhece que errou. Deus se agrada daquele que reconhece que falhou e que se humilha. Deus se agrada daquele que obedece à doutrina. Deus se agrada daquele que obedece dentro da igreja, que obedece dentro da sua casa, que obedece dentro do seu trabalho, que obedece no seu dia a dia. Deus se agrada daquele que está naquele trânsito super parado, tudo parou, ele ali não está blasfemando contra Deus, ele não está lhe xingando, não está falando palavrão, mas ele está vigiando. Deus se agrada desse que quando chegou na empresa, o patrão falou que está demitido. Em vez de sair blasfemando contra o patrão, ele colocou tudo nas mãos do Senhor. Deus se agrada daquele que foi no hospital e teve uma notícia que aquele exame não deu positivo, não foi nada bom, mas ele crê que o seu Redentor, ele vive. Deus se agrada daquele que põe a Deus acima de tudo, que põe a Deus em primeiro lugar na sua vida. O que se fará o homem? Ele senta sobre cinzas e começa a se coçar com caco e diz, o meu Redentor, ele vive. O que ele me deu, ele pode tirar, e bendito seja o nome do Senhor. Como Deus pode se agradar de um homem? O que se fará um homem cuja honra a Deus se agrada? É quando Deus fala com ele, se levanta, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu hei de te mostrar. Sai do meio da tua parentela, não é tu esquecer teu pai, tua mãe, teus tios, não é isso. Deixa o mundo, deixa o pecado, deixa a vaidade, continue vivendo com a sua família, com os seus familiares, mas agora tu é um novo homem, tu é uma nova mulher, tu é uma nova criatura no meio deles, tu vai fazer diferença, tu vai ser uma nova pessoa. Então o que se fará uma pessoa que por onde ela passa, a pessoa pode dizer que aquele ali é um cristão, aquela ali é uma verdadeira serva do Senhor? O que Deus pode fazer por essa pessoa? Nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom, ele venceu, nós venceremos. Ramã estava no seu coração: se o rei tem que agradar alguém, se alguém sou eu. Ei, quando tem que ser exaltado é por Deus. O homem, quando começa a rotular demais a glória para si, ele depois vai se dar mal, ele depois vai sofrer as consequências. Mas quando ele deixa Deus honrá-lo, quando ele deixa Deus exaltá-lo, é totalmente diferente. O rei ali perdeu o sono e ficou pensando, por que não fizemos nada por esse judeu que salvou minha vida? Porque a hora daquele judeu não era a hora certa de exaltar aquele judeu. Não era a hora certa da glória de Deus se manifesta na vida daquele judeu. Mas o dia chegou. E de repente Ramã, que odiava o judeu, entra na casa daquele judeu e fala, olha, o rei mandou vir prestar honras a ti. O rei? Como assim? Vem comigo, anda logo que eu tenho que cumprir isso. E ele veste o Ramã, aquele príncipe, aquele nobre do reino, vestindo um simples judeu, botando as vestes reais,
botando uma coroa, ajudando ele a subir no cavalo e puxando o cavalo. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. E todo aquele que se exalta, Deus, ele abate. Então, o judeu estava na sua humilde residência, quando foi chamado para poder ser exaltado pelo rei. E as palavras que o rei mandou, deixou bem claro para Ramã dizer: assim se fará o homem de cuja honra Deus se agrada. Ramã não teve como escapulir uma palavra que saiu da boca dele diante do rei. Ele foi lá e fez tudo o que ele mesmo falou para o rei que tinha que ser feito. Sabe por que ele falou aquilo? Porque ele pensou, o rei vai pegar um nobre dele aqui, um dos seus súditos aqui de dentro, alguém daqui maior, e esse vai pegar e vai me puxar esse cavalo. Eu serei visto por toda Suzã. Mas foi o contrário, ele que teve de puxar. Sabe por quê? Deus exalta aqueles que se humilham. O inimigo pode estar no auge, está ganhando na batalha. E você está olhando e fala: Senhor, não tenho mais força. Senhor, eu não tenho mais força para prosseguir essa batalha. Eu não estou aguentando mais, eu não sei, Senhor, o que fazer. Mas quando tu coloca o teu rosto em terra, quando tu dobra teu joelho na presença do Senhor, mesmo em lágrimas, o Senhor, ele colhe lágrima por lágrima que sai dos seus olhos e te concede o grande milagre. O que se fará o homem de cuja honra o Senhor se agrada? O que pode ser feito por aquele que realmente entrega seu caminho ao Senhor e confia nele? A Bíblia diz que o mais o Senhor fará na sua vida. Então, se nós entregarmos a Deus e confiarmos, eu imagino Ramã voltando para casa depois daquilo, depois de toda Suzã ver que ele estava puxando um humilde judeu. A sua esposa olha aquela situação. Os homens daquela cidade olham, os outros nobres do palácio olham. Ramã transtornado, Ramã se sentindo humilhado, envergonhado. Mas foi a hora de Mardoqueu cantar o hino da vitória. Foi a hora que Deus começou a mostrar para Ramã que o judeu Mordecai não era qualquer pessoa, mas era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Era um homem guiado pela palavra, pelas promessas do Evangelho. E conforme ele continuou perseverando, dia 13 de Adar foi levantado o dia da guerra. O rei assinou o decreto. Todos os judeus nesse dia seriam entregues à morte. Mas os judeus se prepararam. Eu quero te dizer, eu prepare para essa batalha. Mas como eu vou me preparar? Oração e jejum. Humilhação, santificação, campanha. E Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te exaltar. O judeu Mordecai se preparou com todos os judeus que estavam na província de Suzã. 13 de Adar, a guerra começou. Ramã e seus filhos foram mortos. E os judeus foram vencedores. Os amalequitas eram homens de guerra. Os amalequitas eram homens experientes. Mas só que a experiência carnal não valeu de nada para o que Deus preparou para que os judeus vencessem aquela batalha. Em poucos dias, em poucas horas, em poucos momentos, os judeus estavam prontos para uma guerra. Quero te dizer uma coisa. 3 dias de oração, 3 dias de jejum, 3 dias em propósito com Deus. A rainha enfrenta o maior desafio, chegar-se diante de quem? Do rei, que não podia chegar ao rei sem ser convidado, mas ela se desafia. Os judeus se preparando para a guerra. A rainha está em oração e jejum para poder falar com o rei. Ela não fala diretamente com o rei. Chama o rei e o inimigo para um banquete. Sentem, comem e bebem. Durante 2 dias foi aquela alegria. No segundo dia ela fala: se o meu povo tivesse sido vendido como escravo, não tinha problema. Mas por que o rei assinou esse decreto contra nossas vidas? E quando o rei soube que aquilo era contra o judeu, o rei ficou furioso. O rei sabia que Mordecai lhe tinha salvado a vida e viu que ele assinou aquele decreto por inveja de Ramã. Mas o decreto não podia voltar atrás. Eu quero te dizer uma coisa. Esse problema não vai voltar atrás. Essa dificuldade não vai voltar atrás.
Você vai vencer ela. Você vai passar por cima disso tudo e vai vencer. O que se fará para ti se você continuar crendo talvez nesse fundo do poço que hoje tu se encontra? Deus, ele pode te tirar. Deus, ele pode te exaltar. O que Deus pode fazer para te honrar é você obedecer a palavra dele. É você obedecer os estatutos, o ensinamento dele. E o próprio Mardoqueu fala: Esther, será que não foi por essa ocasião que Deus te escolheu para ser rainha? Será que não foi para esse momento que Deus te colocou no palácio? Para que hoje tu pudesse interceder por todos os judeus? Não tinha como a lei ser revogada. Ei, a lei pode não ser revogada pelo homem, não. Mas Deus vai te dar a saída no meio disso tudo que já está acontecendo. No meio dessa batalha que você já está enfrentando. Deus, ele tem sempre uma porta de escape. Deus, ele tem sempre uma saída. Você crê? O judeu Mordecai creu. Ele foi exaltado sendo levado por Ramã. Ele foi exaltado quando venceu a guerra. E ele foi exaltado que Deus colocou ele no lugar aonde Ramã sentava no trono. Aquele trono que era de Ramã, aquela glória que era de Ramã, passou a ser de Mardoqueu. E a Bíblia diz que ele foi tão agradável com os homens, com da sua descendência, para com todo aquele povo. Ele foi um homem muito justo e um homem agradável. Sabe por causa de quê? Os planos de Deus não são os nossos. Os projetos de Deus não são os nossos. Nós sonhamos, nós projetamos, colocamos nas mãos do Senhor e Ele arquiteta da melhor forma possível aquilo para dar a nós. Mardoqueu passou por essa experiência toda e o nome do Senhor foi glorificado. Eles tiveram que pelejar, eles tiveram que batalhar, eles tiveram que pegar uma espada, um escudo e entrar na batalha. Mas quando acabou aquela guerra, ele foi coroado pelo rei. Assim eu quero te dizer, o que se fará a ti, cuja honra Deus se agrada, Deus há de te coroar, Deus há de te exaltar. E o que? Todo aquele que vê, todo aquele que contempla o agir e o trabalhar do Senhor, ele contempla a glória de Deus. No impossível, seus olhos não contemplam a saída, teus olhos não conseguem ver a solução. Mardoqueu não via a saída quando foi decretada aquela guerra. A não ser pedindo a rainha Esther para conversar com o rei. Mas o rei não podia revogar a lei. Então a guerra foi decretada. Mas Deus preparou tudo para que os judeus se preparassem para a guerra. Homens sem experiência. Homens sem, talvez, estatura para a guerra. Não tinha. Mas tudo foi preparado por Deus. A cada dia que eles treinavam para a guerra, mais aptos eles ficavam. Mais fortes eles ficavam. Mais corajosos eles ficavam. Quero dizer uma coisa, Deus não vai tirar essa luta de ti para que você não venha passar. Você vai passar ela. Mas o que se fará para ti que você é mais do que vencedor? O que se fará o homem de cuja honra Deus se agrada? O que se fará para ti? Se você perseverar como perseverou Mardoqueu, Esther e todos os judeus, a coroa da vitória estará nas suas mãos. E o que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Valeu!